Muito boa tarde, então, agora. A partir do que foi falado de manhã, das perguntas da manhã, eu vou ajustar aqui a mira para esta parte. Eu vou deixar aqui projetado 4 fatores de natureza mais psicológica que contribuem para a promoção da saúde de uma parte e são os fatores de proteção contra o suicídio e 4 fatores de natureza social. E eu vou contar para vocês 2 exemplos, então, que trabalham com aspectos um pouco diferentes, ao invés de dizer como é que se faz. Eu vou dar 2 exemplos e espero que com isso, na discussão, vocês possam elaborar as próprias ideias. A professora falou rapidamente de prevenção universal, prevenção seletiva e prevenção indicada. Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos, não dá para cobrir os 3, de 2 desses modelos de intervenção. E eu vou começar com um modelo nós chamamos de prevenção universal, que é um modelo de prevenção que atinge a toda a população, independentemente do risco que tenha. Pode não ter risco nenhum, mas esta abordagem atinge a população inteira. Por exemplo, quando você diz na televisão, fumar faz mal à saúde, isto é uma prevenção universal, porque você está ao mesmo tempo dirigindo a quem já fuma e a quem ainda não fuma. Tá? E eu queria mencionar aqui um programa, cujo nome mais conhecido é Programa Amigos do ZIP. ZIP escreve Z-I-P-P-Y, ZIP. O ZIP é um menininho. Tá? E esse programa começou há muitos anos atrás, ou o precursor dele, a partir de iniciativa do pessoal de uma associação inglesa chamada Samaritanos. Os samaritanos ingleses são, sim, os ancestrais do CVV. Acho que todos conhecem, já ouviram falar do CVV. O CVV em inglês chama-se Samaritanos. E, a uma certa altura, numas conversas que tivemos, eles resolveram mudar a abordagem e trabalhar no sentido de fortalecimento de fatores de proteção e montaram um programa que, de início, era para adolescentes, e um dos pedidos da professora Maria aqui era exatamente falar de adolescentes. Depois se viu que este programa, que funcionava muito bem com adolescentes, podia ser aplicado também para criança em idade escolar, de ensino fundamental, e depois mesmo para crianças em idade pré-escolar. E ele é baseado em 3 elementos bastante simples, que consiste em ensinar adolescentes, crianças e crianças pré-escolares, o que também pode ser feito com adultos, a identificar em si mesmo as 3 emoções básicas que o ser humano é capaz de experimentar. Primeira etapa, identificar o que sente. Segunda etapa, nomear o que sente. E terceira etapa, expressar de forma socialmente aceitável o que sente. Bem, nós sabemos, da psicologia, que as emoções básicas são 3. Elas são a ansiedade, elas são o prazer e elas são a raiva. Então, nós todos nascemos com um instrumental neuropsíquico para experimentar, vivenciar ansiedade, raiva e prazer. Recém-nascido, de minutos, experimenta os 3. Todos já viram, tem várias mulheres aqui, talvez tenham tido filho, nessa hora as mulheres não veem o que acontece. Vocês viram em filme isso, que a criança nasce e começa a berrar. Não é? E se não berra, o bom pediatra dá um tapinha na criança para ela chorar. Na verdade, não precisa chorar, precisa respirar, precisa de oxigênio. E ela não precisa apanhar. Ela precisa de um estímulo que mude o ambiente homeostático dela, que mude o que está acontecendo. E existe em pediatria um teste que se faz com criancinha, mesmo recém-nascida, que chama teste de Moro. Nada a ver com o Lava Jato, é outro Moro. E que a criança está deitada e nós, criancinha aqui, no trocador, você faz assim e a criança faz isso. Já deve ter visto isso. A criancinha abre os bracinhos, as perninhas assim e aí chora. Tá? A outra forma, a criança está deitada no trocador, você pega, dá um puxão assim, dá uma sacudida na criança, ela tem a mesma reação.
Ou seja, ela está numa situação de equilíbrio estático, você rompe aquilo, e isso gera o que nós chamamos, anos depois, de ansiedade. Tá? Se você pega a criancinha, dobra os bracinhos, as perninhas, em cima da barriga e segura, ela começa a fazer força para se soltar, e aí começa a ficar vermelha com a força que faz, e solta um berro, e aí berra para valer. Isto é o protótipo da raiva. A contrariedade, ela quer se movimentar e não consegue, isso chamamos raiva. E se botar para mamar, ou se acariciar a testa da criança bem calmamente, ela vai amolecendo, e acaba dormindo. Isso é o protótipo do prazer. Posteriormente, muita gente, quem não vai gostar de um cafuné? Não é? E alguns dormem com cafuné. E outras variedades de cafuné que aprendemos ao longo da vida. Não é? Então, essas são as 3 emoções básicas. Em cima dessas emoções básicas, nós desenvolvemos sentimentos associativos. Então, quando a ansiedade é experimentada e vivenciada sistematicamente junto com um determinado estímulo ou um objeto, isto vira o que nós chamamos de medo. Então, uma situação que sistematicamente me provoca ansiedade é uma situação que vai desenvolver em mim medo daquela situação ou de algo que a minha mente associa com aquela situação. Pode não ter nada a ver com aquilo, mas se a mente associar, vai ter medo daquilo que associou. Se a sensação de raiva for repetidamente vivenciada, associada a um outro objeto, a uma situação, isso se torna aquilo que nós chamamos de ódio. A pessoa fica com ódio daquela situação. E o prazer, associado a um objeto, resulta no amor. De onde o forte vínculo de amor da criança com a mãe, porque é a grande fonte de prazer dela no começo da vida. Este programa, ele justamente busca ensinar crianças de qualquer idade, adolescentes, a identificar o que está sentindo. Porque neste momento, se eu perguntar a vocês o que estão sentindo, vocês vão ter uma diversidade de respostas em função de 2 coisas. Em função do que estão sentindo realmente, a maioria deve ter um pouquinho de sonolência depois da refeição, isso é fisiológico, né? Alguns estão com alguma ansiedade de algum compromisso, saber se chegou mensagem, não chegou mensagem. Dependendo do treino que cada um de nós tem em psicoterapia ou em processo educacional de identificar seus estados emocionais, mas nós vamos ter todos alguma sensação que tem um nome. E que é importante que cada um saiba o nome. Eu não falo o nome técnico, ninguém tem que saber psicologia avançada para isso. Tem que saber o que é isso, é fome. É pressa, é vontade de ir ao banheiro. Nós temos que aprender essas coisas. A própria educação esfincteriana das crianças passa por isso. A criança tem que identificar a pressão na bexiga de alguma forma para saber que aquilo é precursor de uma situação que, se ela esvaziar a bexiga, alivia o mal-estar. E aí, com a idade, chega um momento em que ela consegue antecipar suficientemente para dizer xixi, xixi, aí xixi, cocô, então ela aprende. São sensações corporais. As emoções têm o mesmo caminho. Aos 6, 7 anos, vamos todos para a escola para aprender a identificar letras, identificar algarismos, juntar letras, saber ler, juntar algarismos, saber fazer operações aritméticas, depois passa para álgebra, depois passa para cálculo integral, diferenciado. Muitos não chegam lá, não é? Eu não cheguei, por exemplo. Mas há todo um caminho pedagógico que a pessoa tem que aprender algumas coisas. E a nossa sociedade, ela largou para trás a pedagogia das emoções, dos sentimentos. Nós vamos trombando aqui e ali, vamos aprendendo, vamos dando nomes próprios às coisas, ouvindo experiências alheias, achando, bom, isso deve ser isto. E dependendo do que a pessoa tem como temperamento, que é uma característica psicológica inata, ela vai expressar esta emoção da forma que lhe for mais fácil e econômica do ponto de vista de energia psíquica, independentemente do que diz o meio ambiente, se ele não disser nada.
Quando o meio ambiente é sistemático e consistente, isto gera uma resposta clara. Bom, se fizer isto, apanha. Se fizer isto, apanha. Se fizer isto, chega um momento que ela não quer apanhar. Então, ela desiste daquilo. Se fizer isto, é reforçado. Se fizer isto, é positivamente. Se fizer isto, é reforçado. Faz isto, ganha um beijo. Faz isto, ganha um carinho. Faz isto, ganha um cumprimento. Esse comportamento vai ser reforçado. Do mesmo jeito que aprende a ir ao banheiro ou não. Chega um momento que a criança fica com vergonha de fazer xixi na roupa. Então, ela mesma dá um jeito de antecipar. Crianças que têm algum problema neurológico de controle esfincteriano nos ensinam isto, porque elas sofrem. Elas falam, eu não consigo controlar. Às vezes precisa de tratamento, precisa de medicamento. Não é? Então, sabemos que isto gera um desconforto. E deveria ser parecido com as emoções básicas, só que, infelizmente, não é. E aí nós vemos crianças das várias idades e adolescentes expressando um sofrimento interno, um desconforto interno, de uma maneira social e individualmente inadequada, porque não aprendeu o caminho certo de juntar o B com A, o 2 com 3. O mais dramático desses desfechos é o suicídio. Suicídio como resultante de uma situação na qual o indivíduo, na imensa maioria das vezes, não identifica o tipo de sofrimento que ele tem, a natureza do sofrimento, então ele expressa aquele sentimento de uma forma extremamente dramática. Antes disso, nós temos outros comportamentos igualmente desviantes, que resultam da expressão de um sofrimento intrapsíquico não identificado, não nomeado. Uso de drogas, violência, delinquência, bullying, comportamento sexual inadequado, gravidez precoce, enfim, desobediência, rebeldia, enfim. No caminho para cá, passei em 2 fundações casa, que são, eu diria assim, o símbolo de que isso não funcionou. Se tivesse a educação emocional das pessoas, não tinha fundação casa, não precisaria de fundação casa, não precisaria de presídio, digo também de passagem. Tá? Só que o adulto já está bem para lá. Isso é possível ser feito em idade muito precoce. Então, este é um exemplo de trabalhar com, eu diria assim, a pedagogia das emoções básicas, de forma, primeiro, a fortalecer a autoconfiança, a ensinar a resolver problemas, a enfrentar dificuldades e pedir ajuda se necessário. Isso é fundamental. Olha, eu não estou bem, me ajude. Mas o que é que você tem? Eu não sei. Não sei dizer o que eu tenho. Bom, eu também não sei, mas vamos procurar alguém que pode nos ajudar e dizer o que talvez seja isso. É comovente ver crianças que passaram por esse programa, criança de 7 anos, essa menina gordinha na escola, que o amiguinho fala, você é uma gorda, sai para lá. Ela volta no dia seguinte e fala assim, olha, você se lembra que ontem você me chamou de gorda? Lembro. Eu não gostei. Isso me ofendeu e eu gostaria que você não repetisse isso. Isso desmonta o agressor comum. Se ele for um agressor patológico, vai precisar de mais coisas que isto, mas a maioria fica desarmada diante disto. Eu conversei uma ocasião com um rapaz que fazia campanha antidrogas numa favela. Não é? E ele é um pretão de... Ele diz assim, pode me chamar de negão, não me chama de moreno que eu fico ofendido. Ele é um pretão enorme, grande, tem quase 2 metros de altura, e ele dizendo que uma vez ele foi lá, e quando ele vai, ele se veste realmente de morador da favela, e a hora que ele foi entrar, um cara que controla a favela, sabemos quem, botou a pistola na cara dele, e falou assim, olha, eu dava o dobro dele. Eu falei assim, pode parar, eu estou morto de medo de você. Você tem uma arma aí que se dispara, me mata. Eu não vim aqui fazer mal para ninguém, vamos conversar. Quer dizer, o pequeno que tem uma arma na mão, a força dele está na arma, não está nele. Então, é uma pessoa que não tem autoconfiança, e é um perigo, porque ele, qualquer batida de mão, puxada do trocador, ele dispara. A ansiedade dele ultrapassa o controle. Então, o outro que já sabe disso, chega, olha, é você que manda aqui, você que está no controle, você tem o berro, não tenho nada, vamos conversar, vamos de leve. Não é? E, com isso, ele consegue entrar num diálogo para entrar na favela e fazer lá o que ele quer fazer. Então, você começa a desenvolver na criança uma autoconfiança de que ela pode dizer o que ela quer, o que ela sente, de uma forma que ela aprendeu que não ofende. Porque ela pode chegar no dia seguinte,
Você se lembra que você me chamou de gordo ontem? Lembra, dá um pontapé na canela do cidadão, o que só vai entrar num esquema de escalada de violência. Ou ela começa a desmontar. Ela aprende, ao mesmo tempo, a enfrentar uma dificuldade, porque ela chega em casa chorando, e a mãe fala, mas o que foi? O que você está chorando? Ah, me chamaram de gorda. Né? A mãe pode dizer assim, eu te falei que você é gorda mesmo, está vendo? Os outros estão vendo que você é gorda, você tem que comer menos. Ou a mãe pode dizer, não é bem assim. Quem foi que falou? Por que você não conversa com ele amanhã? Acontece que as mães, nem todas, tiveram este treino também. O exemplo mais dramático que eu acho é da criança pequena que cai, esfola o joelho e começa a sangrar, e o adulto pega e fala, não foi nada. A criança olha o joelho sangrando, aquela dor desgraçada fala, um dos dois está errado aqui. Ou eu não tenho direito de sentir dor, ou esse adulto está mentindo para mim. Eu estou sentindo a dor. Como é que não foi nada? Tem outras formas de você fazer. Puxa, machucou, vamos limpar, vamos cuidar disso, vamos encaminhar esse negócio. Você tem que ajudar a ensinar, na verdade, a resolver uma dificuldade. Tem um problema. Joelho doendo, sangrando. Né? Lembrar, o cafuné e o carinho dá prazer. Pode ser que não supere a dor, mas atenua a dor nesse momento. Agora, a última coisa a dizer é não foi nada. Tá? Chega em casa, mamãe, tive relação sexual com o namorado, engravidei e peguei AIDS. Não foi nada. Como não foi nada? É uma situação dramática. Então, nós temos que, neste programa, que ensina isso para as crianças, a validar a experiência da criança, para poder melhorar a autoestima. O que você está sentindo é legítimo. Algo aconteceu que você sente isto, que chama XYZ. E a melhor forma de lidar com isto tem 3, 4, 5 possibilidades. Qual que você vai querer fazer? O programa é toda uma série de jogos, de brincadeiras desse jeito, com o material adaptado à idade da criança, né? E as crianças têm que brincar disto. O Zip é o bonequinho, então nada acontece com a criança. Então, o Zip vem andando, tem um bonequinho lá, o Zip vem andando, e ele cai. Nossa, coitado do Zip, o que aconteceu com ele? Caiu. E o que ele está sentindo? Criança de 5 anos. O que ele está sentindo? Está com dor. E o que nós vamos fazer com o Zip agora? Vamos pegar ele no colo. Esse é com criança de 5 anos. Com criança de 7 é um pouco mais complexa a situação e vai assim até adolescentes. Você usa o que se chama, em teoria de psicodrama, objeto intermediário, né? Você tira da criança a identificação própria, mas você usa um objeto no qual ela projeta os pensamentos, os sentimentos e trabalha com isto. É um programa que eu acho primoroso, é um programa, como eu disse, derivado do CVV, e ele pode ser aplicado em escolas, e a aplicação dele é grátis. O único custo que ele tem é o material. Os livretos, os jogos, os bonequinhos, isso tem que ser pago, e infelizmente nem todos os lugares têm isso, né? Diversas prefeituras estão começando a trabalhar com este programa. Se alguém tiver interesse, só entrar em contato com o CVV ou entra na internet aí no famoso Dr. Google e coloca Amigos do Zip, vai aparecer. Esse programa, como eu disse, começou na Inglaterra, tem um resultado brilhante. Se dizia que era só para adolescentes, mas hoje se emprega e com melhores resultados ainda em idade pré-escolar. Como eu disse, a questão da pesquisa é que você vai ter que esperar 15 anos para ver o resultado disto. Tá? Mas ele existe já na Inglaterra há bem mais de 15 anos, então nós sabemos que na Inglaterra isso aí funcionou. Então, este é um exemplo de como trabalhar com a promoção de fatores de proteção, ao invés de só dirigir ações para os fatores de risco, num modelo de intervenção universal. Isso vai cobrir, numa escola em que é aplicado, todas as crianças. E o programa, na verdade, o treinamento é feito só com professores. O pessoal que dá o treinamento só dá para professores, não para alunos. Quem trabalha com os alunos, aí são os professores. Tá? O outro exemplo que eu quero dar para vocês é um exemplo lá na outra ponta, é de prevenção indicada. Ou seja, a universal é para pessoas que não têm risco nenhum. Tá? A seletiva é para
um grau médio de risco e é indicada para um grau elevado, que é um programa que foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde para pessoas que fizeram uma tentativa de suicídio, que vão ao pronto-socorro após tomar algum tóxico, algum veneno, um inseticida, o que seja, ou cortou os pulsos, ou se cortou, ou se machucou, tentou se enforcar, pulou de uma altura e sobreviveu, enfim, tentativa de suicídio. Então, é um grupo que tem um risco muito alto, porque quem chegou a uma tentativa já rompeu diversas barreiras e, se lembrarem, um dos fatores fixos é a tentativa prévia. Então, uma tentativa prévia é um fator de risco muito alto. Como é que nós trabalhamos com fator de proteção? Um passo para trás para entender algumas coisas. Primeiro, o indivíduo suicida, embora para a definição de suicídio nós precisemos da confirmação de que ele desejava a morte, a imensa maioria de quem tenta suicídio não quer morrer. Quer sair de um sofrimento e não enxerga outra maneira, ou quer mudar uma situação que também não consegue. Uma característica psicológica do indivíduo na crise suicida é o que nós chamamos de visão em túnel. Como se espiasse por um canudo longo, eu só vejo um pedaço da realidade. E aquele estado do indivíduo na crise suicida, que eu disse que dificilmente às vezes ele consegue até planejar e organizar o método, porque ele está tão focalizado naquele ponto que ele não enxerga o resto. Então existe quase que sempre uma ambivalência entre querer morrer ou não, mas quase que sempre entre querer interromper um sofrimento e mudar uma situação. Fui abandonado pelo amor da minha vida, não consigo mudar isto e não consigo aceitar. Então eu vou me matar. Mas se o amor da sua vida voltar? Não, aí não me mato. Essa é uma condição. Tá? Mas eu já sei que ele não vai voltar. Então, só me matando mesmo. É um raciocínio, do ponto de vista lógico, falho. Porque eu quero me matar, ponto. Porém, se não mais. A linguagem de computador que aí entende é if then. Então, se houver uma outra condição, aí eu me mato mais. Vocês devem ter lido a notícia de um cientista australiano de 104 anos, que há pouco tempo atrás aí, se associou a uma associação suíça que promove, facilita a morte das pessoas. Chegaram a ler sobre isso? Uhum. Foi muito comentado no mundo inteiro. Era um professor universitário, hoje está paralítico, em cadeira de rodas, estava 104 anos, não tem mais nenhum parente vivo, e disse, olha, cansei de viver, eu não quero mais, eu não tenho mais prazer em nada, só dou trabalho para as pessoas, não tenho mais nada para fazer, minha cabeça não funciona como funcionava antes, então resolvi acabar com a vida. Durante 2 anos ele foi examinado e seguido por psiquiatras e psicólogos que não identificaram nenhum transtorno, não tem depressão, não tem ansiedade. E ele disse calmamente assim, não, eu cansei, não quero mais. Já vivi mais que todo mundo vive, não quero mais. Então, como é que você vai negociar com esse indivíduo? O que você vai propor para ele? Esta associação que tem na Suíça justamente exige esses 2 anos para verificar a firmeza de decisão do indivíduo. Há situações nas quais a nossa argumentação, que é o valor que nós damos para a vida, chega um momento que nós temos que entender que para outras pessoas o valor é outro. Diferente de uma menina de 13 anos que meu namorado me largou, que agora eu quero morrer. Essa menina não viveu, ela não sabe o que é a vida. Então, nós temos que utilizar todos os nossos argumentos, todas as nossas energias para achar o caminho de chegar a essa menina. Deixa eu deixar bem claro. Eu falei, tem um caso de um senhor de 104 anos. Tem 1 milhão por ano que não tem essa situação. Então, eu estou dando este exemplo para vocês justamente para valorizar o outro 1 milhão. Porque não é porque um excepcional... Bom, eu não sei se alguém aqui conhece algum professor universitário de alto nível que chegou aos 104 anos.
Eu não conheço nenhum outro. O meu professor de psiquiatria está com 94, imóvel numa cadeira, uma insuficiência cardíaca que não consegue chegar com as frases no final, e ele me diz, olha, estou muito aborrecido porque o que eu escrevo atualmente não é tão brilhante como quando eu tinha 40 anos. Mas ele não acha que chegou a hora de morrer ainda, por conta dele. Ele diz claramente, olha, ele nunca se casou, ele não tem filhos, ele tinha uma irmã e um irmão que já morreram, os sobrinhos que ele tinha já morreram. Então, ele é romeno, não tem mais nada com a Romênia, fugiu da Romênia, é judeu romeno que fugiu antes da guerra. Ou seja, ele não tem parente nenhum, ele não tem descendente, ele tem os amigos que vão lá visitar, ele está imóvel, e ele diz, olha, se eu morrer, eu já vivi 94 anos, publicou livros, foi meu grande professor, um indivíduo brilhante, ele falou, eu acho que eu já dei minha contribuição, e agora, o que eu posso fazer não é tão bom quanto eu fazia antes, mas não vou botar um fim na minha vida. Ele é profundamente existencialista também, e ele diz, olha, a vida precede qualquer outro valor para mim. Então, enquanto eu tiver a vida, eu vou levando. E ele tem 94, 10 a mais que o outro. Né? O outro eu não conheci, mas já é excepcional, um homem chegar a 104 anos já é um negócio notável, notável. Então, falo isso para vocês não terem a impressão que eu sou a favor de acabar com a vida, de forma nenhuma, de forma nenhuma. É que nós temos justamente que entender a lógica falha do suicida. E entrarmos nessa lógica falha como uma cunha e desmontarmos o argumento falho que ele tem. Tá? E se vocês olharem os fatores de proteção que aí estão e lembrarem do anterior, que eu falei, eu vou voltar a falar muito disso, do isolamento social, esta é a sensação quase que infalível do indivíduo em crise suicida. Ele se sente sozinho. Ele se sente isolado, sem ninguém. Ou, no máximo, tem gente em torno de mim, mas ninguém me entende. Ninguém entende meu sofrimento. O que pode ser verdade, muitas vezes. Na verdade, o pessoal do CVV sabe disso. Alguém aqui é do CVV? Não, mas eu tive colegas de trabalho que já foram. Então, o pessoal do CVV sabe que, às vezes, o motivo que o indivíduo diz por que ele quer pôr fim à vida dele é ridículo, dá vontade de rir. Não é tão ridículo aquilo, mas é o sentimento dele. E, a partir disso, ele constrói toda uma elaboração que ninguém me entende. Ninguém me entende. Eu vi uma vez, no pronto-socorro, em Salvador, uma moça que tinha tentado suicídio, tomou uns comprimidos lá, dormiu. Quando ela acordou, a enfermeira foi lá conversar com ela. O que houve, minha filha? Ela falou, meu namorado me largou. Eu falei, imagina, tem 1 bilhão de homens por aí. Por causa de um homem você vai fazer isso? A menina tinha sido estuprada com 8 anos de idade e ficou muito refratária a homens. Aos 14, arrumou um namorado que tentou estuprá-la. Aí ela não queria mais. Aí ela tinha 18, se aproximou de um outro rapaz, estava namorando o rapaz, e o rapaz rompeu o relacionamento com ela, não abusou nada dela. E aí ela tentou suicídio. Quer dizer, para a enfermeira, o namorado largou, ela tentou suicídio, mas tinha toda uma história por trás que, na verdade, tem 1 bilhão de homens e provavelmente é 1 bilhão de estupradores que não prestam. Então, por que eu vou viver nesse mundo aqui? Ainda assim, havia algumas outras abordagens que podia se dizer para a menina, ao invés de dizer, tem tanto homem por aí, não é? Como se homem valesse a pena viver, alguns deles não vale mesmo, né? Então, vocês vejam que nessa situação, nós temos que entender a lógica do suicida. O fundamental é a ambivalência, não temos que falar isso para ele, isso é para nós. O desejo de mudar uma situação desconfortável, de sofrimento, desfavorável, inaceitável, e uma percepção, distorcida às vezes, de que ele está isolado. Vou dar um outro exemplo da nossa rede lá de Botucatu, em seguida vai ter a apresentação da rede. Uma menina que estava lá com ideação suicida foi posta em contato com a rede, menina de 17 anos,
E, então, ela queria se matar, daí começamos a conversar, a psicóloga atendeu. Na 5ª sessão com a psicóloga, e ela dizia, não, eu tenho muitos problemas, não aguento mais a vida. E a conversa não patinava, né, não saía muito disso. Aí, na 5ª sessão, ela disse, olha, na verdade, o meu problema é que eu sou homossexual. Eu gosto de menina, eu não gosto de menino. Ela era de uma família profundamente religiosa, evangélica, não tinha pai, morava com a mãe e a avó e não tinha irmãos. E foi contar para a mãe e para a avó. E as duas, independentemente, disseram, olha, prefiro você morta do que lésbica. Então, o que faz uma boa filha e uma boa mãe? Cumpre o mandato da mãe. Ou seja, ela não queria morrer. E aí, quando isso se revelou na psicoterapia, daí, não é na psicoterapia, era o atendimento de uma crise suicida. Aí ela foi encaminhada para a psicoterapia e agora todo o empenho dela no trabalho psicoterápico é como é que eu faço agora para entrar nesses programas de mudança de sexo. Porque, na verdade, ela é o que se chama hoje uma transexual, né? Mais que homossexual. Ela gosta de menina, mas ela não se sente menina, não se sente mulher. Então, agora é uma outra história, quer dizer, nem fala mais em suicídio. Ela que não tinha objetivo nenhum na vida, a não ser agradar a mãe e a avó, agora está toda empenhada em como é que eu vou fazer tratamento agora, e agora já foi lá no SUS brigar, que ela quer entrar no programa de hormônio, que é a primeira etapa, né, fazer avaliação hormonal, e tem que fazer tratamento hormonal, para entrar na fila de cirurgia para mudança de sexo. Quer dizer, é uma mudança radical de querer morrer, que nunca existiu. Ela quer ser feliz com alguma mulher ao lado dela. Isso que ela quer. Mas a avó e a mãe diziam que era melhor morrer, então... Tá? E aí nós vamos entrar, e aquilo que eu disse, e há possibilidades para cada um de nós, conforme nossa posição, nossa profissão, nossa ocupação, nosso poder na hierarquia social, de fazer o que eu vou descrever agora para vocês em outros planos. A OMS queria reduzir a taxa de repetição de tentativa de suicídio, porque nós sabemos que uma tentativa é um fator preditor muito forte de novas tentativas. Então, montou um programa... Perdão, doutor, eu não consegui ouvir o nome do programa. A OMS, Organização Mundial da Saúde, perdão, deixa eu falar mais perto aqui. Organização Mundial da Saúde. O programa, na verdade, chama Supremis, que é um acrônimo complicado aqui. E ele consistia em pegar pessoas que fizeram a tentativa de suicídio, saíram vivas da tentativa, e eles recebiam, assim que estavam clinicamente bem, recebiam uma entrevista, passavam por uma entrevista que durava cerca de 1 hora, na qual se falava um pouco das coisas que eu falei aqui. Se falava o que é o suicídio, e naquela região dele, ao invés de ficar falando como é que é no mundo, no Japão, não sei onde, neste local, em geral, você está na faixa de risco, é uma coisa que acontece com pessoas, em geral, da sua idade, do seu sexo, na sua situação, se tinha um pouquinho da história já da pessoa, no prontuário, não é? E isto acontece. E isto acontece nessas circunstâncias, exatamente isso que eu estou falando para vocês, e a pessoa na hora entende isto, que não era que queria morrer realmente, queria mudar uma situação, e o que se pode fazer é A, B, C e D. Uma avaliação, ver se tem problema de doença mental, de doença física, algum tipo de transtorno, precisa de tratamento, e nós vamos nos encontrar daqui 1 semana. Você quer se encontrar na sua casa, aqui, em algum outro lugar, você quer por telefone ou quer em pessoa. E a pessoa escolhia. Né? Neste encontro, 1 semana depois, se fazia 2 perguntas apenas para a pessoa, literalmente. Era até difícil convencer porque isso era uma pesquisa, convencer os pesquisadores a só fazer essas 2 perguntas e nenhuma outra. E se perguntava, como vai? Segunda pergunta, precisa de alguma coisa? Podia em seguida tomar café junto, enfim, qualquer coisa, mas do ponto de vista de intervenção, era a intervenção mais simples que essa, só se perguntasse como vai, não é? 2 perguntas muito simples. Dependendo do que a pessoa dizia que precisava, e dependendo do país onde estava, porque isso foi feito em 10 países, inclusive o Brasil,
Mas tinha países muito mais pobres que o Brasil. Tinha Sri Lanka, tinha Vietnã, que são países que não tem nada. Países muito pobres mesmo. Então a pessoa diz assim, não tem comida na minha casa. Então o pesquisador informava o assistente social, olha, de fome. Não, estou precisando de um curativo, estou precisando, enfim, de alguma coisa. O pesquisador encaminhava o problema, mas não dava resposta, não fazia terapia de forma nenhuma, não intervinha. Nada. E depois, a sessão às vezes durava 10 minutos, 5 minutos. Você dizia, como é que vai? Olha, estou bem. Precisa ver alguma coisa? Não. Ok, que bom. Vamos nos encontrar daqui uma semana. Tal dia, tal hora. Aonde você quer? Aqui, etc, etc. E se fazia isso, de semana em semana, 4 vezes. Se depois das 4 vezes a pessoa estivesse bem, a próxima era quinzenal. A outra quinzenal. A outra mensal, a outra mensal. Depois de 3 meses era 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano e 1 ano e meio. Sempre com esta... A intervenção era esta. Como vai? Precisa de alguma coisa? Próxima entrevista, dia tal, às tantas horas. Na clínica, na casa da pessoa, por telefone. No Sri Lanka, por exemplo, onde transporte é muito complicado e todo mundo tem celular, a entrevista era por celular. Não dá para ir na casa das pessoas, era longe. Na China, era zona rural, o lugar do trabalho, não tem celular, não tinha lá, era de bicicleta, que o técnico ia de bicicleta para a vila da pessoa lá para fazer a tal da entrevista. E o objetivo era, como eu disse, reduzir a repetição de tentativa de suicídio. Quando terminou o estudo, que levou, só de segmento foram 18 meses, mas uns começaram aqui, outros ali, o estudo levou 3 anos, nós fomos verificar a repetição de taxa de suicídio e não mudou. Com uma exceção, o Brasil, foi em Campinas que foi feito o trabalho, aumentou a taxa de suicídio, o que é um desastre em qualquer programa de intervenção. Entretanto, para nossa surpresa, a taxa de mortalidade, que não era o objetivo do estudo, caiu para 30% do que era antes. Porque, ao lado deste grupo que eu descrevi, tinha um grupo idêntico, ao qual não se fazia nada. Então, chegavam lá no Vietnã 2 pessoas com tentativa de suicídio, sorteava. Qual vai para o grupo de intervenção, qual vai para o grupo controle. Então, nós tínhamos, no final, acho que tínhamos 12 mil casos de tentativa de suicídio, que é uma montanha de casos, né? 6 mil acompanhados e 6 mil não acompanhados. Estatisticamente, não deu diferença na tentativa e uma diferença notável no número de óbitos. O grupo de intervenção caiu dramaticamente. Aí fomos investigar o grupo que aumentou o número de tentativa de suicídio. E aí descobrimos um artefato muito curioso, que do ponto de vista científico tinha que ser tratado assim. Cientificamente eu tenho que dizer, não houve diferença. Só que quando fomos ver, em Campinas, por exemplo, vocês vão entender isso claramente, quer um atendimento de psiquiatria, quanto tempo demora? A pessoa chegava e dizia, olha, eu sou do grupo de prevenção do suicídio, já fiz uma tentativa, fiz outra hoje. Não, mas na hora era atendido. E aí fomos observar, a primeira tentativa de suicídio, tomou uma caixa de Gempax. Segunda tentativa de suicídio, tomou 2 paracetamol. Primeira tentativa, cortou os pulsos, levou 4 pontos. Segunda tentativa, cortou os pulsos, botaram um band-aid só em cima. Ou seja, foi um jeito de obter atendimento psiquiátrico de forma mais rápida. É que nós não tínhamos isso no protocolo, medir a gravidade da tentativa. Se tivéssemos, teria sido um sucesso da mesma forma. Como não medimos isso, não imaginávamos que isso pudesse acontecer. Mas a repetição continuou de forma significativamente menos grave, que muito na linha de pedir ajuda. Bom, eu estou aqui, estou com um quadro de ansiedade. Ok, vou atendê-lo daqui 3 meses. Ah, mas eu tomei um comprimido ontem. Ah, então agora eu te atendo. Não eram bobos os sujeitos, eram suicidas, mas não eram bobos, né? Então aprenderam, me estragaram metade do gráfico.
na publicação. O trabalho foi publicado, é replicado hoje no mundo inteiro. Ontem ainda recebi um e-mail de uma pessoa que eu não conheço, do México, dizendo: conheci o seu trabalho, quero fazer esse trabalho aqui no México, queria saber se o senhor me orienta, quero repetir isso aí. E eu trouxe para vocês, não para mostrar um trabalho brilhante que foi feito, porque nem todos vocês trabalham, isso é fundamental para quem trabalha em pronto-socorro e quem trabalha com psiquiatria, porque são os casos da linha dura. Agora, a interpretação do resultado, qual foi? É a parte de baixo. Nós criamos uma rede de apoio social artificial. Eram pessoas que estavam isoladas, que ninguém ia visitar. E, de repente, alguém fala assim: olha, eu volto a semana que vem. E, claro, depois nós entrevistávamos essas pessoas. E quase todos diziam: eu tinha certeza que não viriam, que era enrolação. Imagina, nunca que eu fui no médico, no posto de saúde, no pronto-socorro, me marcavam para voltar daí 3 meses, nunca marcaram em uma semana, e muito menos me disseram: vou na sua casa. Tivemos um problema na Índia, que tinha uma senhora lá que tinha feito mais de uma tentativa de suicídio, internada, na alta, era um rapaz que era o pesquisador. A segunda vez que ele foi na casa da mulher, o marido saiu correndo atrás dele. O que esse cara vai fazer aqui atrás da minha mulher? Vocês conhecem alguém do SUS, sem ser agente comunitário, que vai na casa de alguém e marca, e daqui a uma semana ainda? Não é? Então, todos eles nos diziam: eu não acreditava que isso fosse verdade. Só que aí, sistematicamente, a pessoa ia. E se não pudesse ir, surgisse um impedimento, entrava em contato, avisava, mudava a hora, ou mandava alguém no lugar que dizia: olha, a pessoa ficou doente. Uma lá, de onde ela era? Era do Vietnã. Ela estava grávida, e aí entrou em licença maternidade, foi uma outra, mas ela avisou: não venho mais, na próxima vez vem outra pessoa. Tá? Então, criamos uma rede de apoio social. Fizemos uma integração social, porque no momento que naquela entrevista inicial dissemos: olha, existem outras pessoas aqui, nessa cidade, enfim, nessa província, na mesma situação, se você quiser entrar em contato com algum deles, nós facilitamos o contato. E essa pessoa ganhava uma carteirinha, que era pertencente ao estudo. Né? Bom, carteirinha, sou sócio de um clube, não é? Então, já tinha a sensação de pertencer a um grupo. Então, desses 4 fatores potentes de proteção, este modelo trabalha com 3 já de saída. Tá? E ele pode ser perfeitamente aplicado para pessoas num grau menos avançado de gravidade do processo suicida. Nós começamos com as tentativas porque estão muito próximas do óbito. Mas isso pode ser perfeitamente aplicado em situações que você identifica naquele esquema ecológico, o comecinho da ideação suicida. Se você monta um programa, olha aqui, vamos montar agora, toda quarta-feira tem uma reunião, você está convidado para vir à nossa reunião. Você quer que alguém vá à sua casa conversar com você? No nosso projeto não tinha nada de espiritualidade e religiosidade. Mesmo porque tinha 2 países fortemente ateus que ia ser complicado esse negócio lá. Tinha 3 países ateus, era Estônia, China, Vietnã, um país muçulmano, que era o Irã, tinha 2 hinduístas, budistas, que era Sri Lanka e era Índia, depois tinha os outros que eram largamente cristãos. Era Brasil, Austrália, Suécia. Então, países muito diversos. E funcionou igual em todos. A única diferença foi realmente Campinas, onde aumentou o número de tentativas, muito frustras, muito leves. Tá? Entretanto, o modelo que nós estamos montando agora lá em Botucatu, que vai ser a apresentação a seguir, aí passamos a dar uma importância bem maior para espiritualidade e religiosidade, de uma forma optativa. Todo indivíduo que é identificado em algum grau de risco, ele se oferece a ele, se pergunta primeiro se ele tem alguma religião e se ele quer algum apoio espiritual. Se ele quiser, de que tipo? E aí ele diz, enfim, o tipo que ele quer.
Nós temos uma lista enorme, lá tem praticamente todos os tipos de denominação religiosa lá que existe em Botucatu, mais que no comício do Lula, que tinha 8 bispos lá, não sei quantos, né? E, se ele quiser, a pessoa desta religião entra em contato com ele e pergunta: você quer que eu vá à sua casa orar com você? Ou você quer vir a uma igreja tal? E ele escolhe. E aí se pergunta para ele: você quer que orem por você ou não? Se a pessoa disser quero que orem, nós temos um site, eu vou deixar isso tudo para a apresentação da Silvânia, mas tem um site lá e o indivíduo assim, então vamos orar hoje por fulano, fulano, fulano. E as pessoas oram realmente. É uma coisa curiosa, porque eles começam assim, um escreve Pai Nosso, outro escreve que estás no céu, o outro escreve Pai Nosso que estás no céu, o Senhor é convosco. Não, isso é Ave Maria. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, etc, etc. Cada um escreve um pedacinho da oração, não é? E o indivíduo recebe aquilo. De repente, ele tem 12 pessoas, que ele tem um número do WhatsApp, ele não conhece de cara, mas ele está rezando por ele. Ou seja, o isolamento social está rompido. Esse indivíduo já não pode mais pensar, eu estou isolado, ninguém me entende, ninguém quer saber de mim. Ele vai ter que inventar outro raciocínio para justificar o estado dele. E com isso nós vamos tratando de desmontar. Nós trabalhamos com uma tabelinha de gravidade, não sei se eu acho ali agora, que diz até que ponto cada um da rede pode ir. Porque a rede é totalmente voluntária, somos todos voluntários. Embora grande parte dos membros da rede sejam profissionais de saúde mental, eu sou parte da rede, eu sou psiquiatra, sou especialista em prevenção de suicídio, eu sou voluntário lá, né? Ninguém ganha nada. Aliás, não existe nem associação organizada reconhecida, é um grupo totalmente anarquista. Anarquista, vamos dizer, anárquico, porque não temos estrutura de presidente, secretário, tesoureiro, nada disso. Funciona exclusivamente na boa vontade. A minha preocupação, como talvez a pessoa mais experiente, era não baixar a qualidade. Então, nós temos uma tabelinha, deixa eu ver se ela está aqui. Não, não é neste aqui, não, deixa eu ver. Olha, isso aqui é um gráfico, só para vocês entenderem. Este gráfico aqui, o vermelho é o grupo controle, o azul são os que foram submetidos ao programa. E isto aqui é o número de tentativas nos dois grupos depois do programa. Você vê que não mudou nada. Agora, isso aqui é óbito. Isso aqui é o número de óbitos dos que não participaram do programa e esse é dos que participaram do programa. Para quem entende de estatística, um P menor que 0,001, que é muito significativo isso aí. Tá? Esses são os países que participaram. Você veja que o Brasil aqui, o vexame, ó, número de suicídios depois do programa, muito maior. Eu não sei se é nesta apresentação. Não é aqui, não é neste. Vou deixar isso aqui, que são meus contatos aqui. É. O do meio é o que mais funciona. Os outros telefones, não estou lá hoje, por exemplo, mas o e-mail recebe a mensagem. Tá? Nessa tabelinha, então, todos os membros da rede, para entrar para a rede, participam de uma reunião. E nesta reunião, então, são definidos os limites de competência de cada um. Então, é uma escala que se avalia o indivíduo, se ele tem só ideação suicida, ou se ele já fez planos, se já comprou o veneno, se ele tem algum outro problema de saúde ou não, se já fez tratamento psiquiátrico. Com isso dá uma gravidade. Se ele tem grau 1, 2 ou 3, a própria comunidade pode dar conta do problema dele. Se ele passa de 4, aí precisa um profissional de saúde. Enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, terapeuta ocupacional. Se passar de 5, aí tem que ir para o psiquiatra. E se tiver grau 8, é internação psiquiátrica, porque aí o risco é iminente e muito alto. Tá? E aí, nem o pessoal da luta antimanicomial consegue me convencer que não tem que internar numa hora dessa, né? Porque aí a pessoa vai precisar de vigilância 24 horas, vai precisar de medicamento, vai precisar de cuidado, de atenção. Aí é chumbo grosso, realmente. Tá?
E este modelo, que existe em Botucatu agora há 1 ano e meio, é um desenvolvimento deste projeto da OMS, que foi concebido só para quem fez tentativa de suicídio, mas nós resolvemos puxar a barra para um pouco mais antes, trabalhar com gente com menor risco. O resultado é mais satisfatório. Nós estamos trabalhando há 1 ano e 4 meses. Do pessoal que foi contatado pela rede ou que entrou em contato com a rede, felizmente até agora nenhum suicídio. Mas é um modelo que eu queria mostrar para vocês que trabalha exclusivamente com fator de proteção. Depois que ele entrou na rede de proteção, identificamos fatores de risco e aí nós vamos atuar nos fatores de risco. Então, por exemplo, se ele já tem uma ideação suicida e tem uma depressão grave, aí ele entra no fator de risco depressão e vai ter que tratar a depressão. É alcoolista, vai ter que tratar o alcoolismo. Tem uma doença dolorosa, neurológica grave, vai ter que tratar essa doença. Está efetivamente abandonado, quer dizer, mulher, os filhos foram embora, não tem onde morar, está na rua, vai ter que arrumar um lugar para dormir, um albergue, um alojamento. Então, depois de trabalhar os fatores de proteção, lançar em ação os fatores de proteção, vamos cuidar dos fatores de risco e minimizar na medida do possível, que é o inverso do que se faz a maioria dos programas de prevenção do suicídio. Nós não trabalhamos em escolas, mas trabalhamos com os professores. Nós temos um grupo de contato só com professores e diretores de escola. Na verdade, começamos com diretores de escola. Tivemos uma reunião com todos os diretores das escolas municipais de Botucatu. Vieram vários diretores de escolas estaduais. Uma reunião muito interessante, muito rica, e que mostrou a importância da saúde mental. Porque da metade da reunião para frente só se discutiu saúde mental dos professores. A reunião era para falar de suicídio entre alunos, ideação suicida de alunos. Num instante estávamos falando da saúde mental dos professores, as condições de trabalho. Claro, se os professores não estão bem, como é que vão poder cuidar de outros, não é? Então temos que pensar nisso também. Isso eram os diretores, hein? Não eram professores que estavam, eram diretores. E aí, a partir dos diretores, passamos a marcar reuniões em colégios, aí por escola realmente, daí vamos... No começo eu ia em tudo, mas aí não só cansei, mas não dá para ir em tudo. Então preparamos uns roteirinhos, até o grupo de psicólogas que vão às escolas conversar com os professores, sempre nesta linha, de tratar, de trabalhar mais os fatores de proteção do que os fatores de risco, mas desenvolver aí uma antena muito fina para identificar os de risco mais elevado e captar rapidamente e encaminhar. Não é? E aí, em geral, é aquilo que chama efeito dominó. Você encontra um e vai... Bom, invariavelmente, a família dele tem algum problema, e aí tem mais 1 ou 2 na família, e aí tem o vizinho, e aí a coisa, o círculo vai ampliando. Tá? Bom, o que eu pensei em falar com vocês era isto. Tá? Explicar o que é o suicídio, quais são as características sociodemográficas, epidemiológicas do suicídio, as abordagens principais que temos, que é o fator de risco ou o fator de proteção, e dei 2 exemplos, ao invés de dizer façam isso ou aquilo. Eu sei que tem gente de Ribeirão, tem gente de Bebedouro, talvez de outros lugares, como é que chama? Santo Antônio do Turvo? São Sebastião do Paraíso, Santo Antônio do Turvo é para o outro lado. Onde eu tenho que ir também. Enfim, gente de outro lugar, cada lugar tem uma característica especial. Estava conversando com uma colega ali que tem um mapeamento de Ribeirão Preto, a zona leste é diferente da zona sul, não sei o que. É sempre assim, é sempre assim. E nós não podemos, eu não consigo imaginar um programa para Ribeirão Preto. Não consigo. E se eu conseguisse, não era com vocês que eu ia estar falando, era com o prefeito. Porque vocês não têm poder de mudar estruturas de Ribeirão Preto. Então vocês conhecem o lugar onde vocês trabalham, trouxe ideias para vocês. Tá? Me disponho a retornar aqui, dependendo da agenda, continuar a conversa, que seja por e-mail, que seja por telefone, mas quis mais de tudo trazer alguma informação
científica atualizada e ideias para vocês pensarem. Agora temos um tempo de perguntas, né? Eu vou perguntar sobre a escala sobre isso no molecular, verificar em grau, isso está disponível? Tá, se eu achar aqui, já. E agora? Vou precisar da ajuda do nosso chefe. Enquanto ele vem aqui, que eu dei o projeto, a escalinha, uma escalinha muito simples, uma tabelinha. Se tiver alguma outra pergunta... Professor, o senhor citou aí esse programa Amigos do ZIP. Sim. É simplesmente acessar no Google Amigos do ZIP. Ali vai ter uma informação, Amigos do ZIP. É isso. Já achou lá. Ele tem menos de 30 anos, ele acha rápido. Voltar ao... não, acho que não. Só tem os dois. Foram duas apresentações. As meninas já
Desculpe, não estou achando. Esqueci o nome da pessoa. Eu não consigo achar o programa aí. Não imaginei que fosse utilizar aqui. Não é impossível que na apresentação da Silvânia apareça, porque é um documento essencial. Manda um e-mail para mim que eu mando sem nenhum problema. Tá? Porque nós fizemos um manualzinho de 4 páginas para o pessoal que participa da rede. E nesse manualzinho tem essa tabela. Eu não consegui achar o manualzinho ali. Ok? Alguma outra pergunta? Não sei como é que estamos de horário, professora. Sim, eu queria fazer mais uma pergunta Sim. para o senhor. Além desse programa ZIP, o senhor tem algumas outras indicações para o professor estudar para criança e adolescente? Na percepção, na nossa percepção. Nossa percepção. Existe um documento da OMS que foi feito junto com, na época era o Ministério da Saúde do Uruguai, que é aqui do lado, justamente programa de prevenção na infância e na adolescência, que tem mais... É basicamente este, está mais modificado já. Tá? E, na verdade, esse manualzinho, um manualzinho bem pequenininho também, ele tem mais coisas sobre o que não fazer do que sobre o que fazer. Porque um fenômeno que isso é uma descoberta recente, tanto na área de suicídio como na área de álcool e drogas, 2 levantamentos recentes fizeram uma análise exaustiva de todos os programas que tem no mundo inteiro. E, infelizmente, encontraram mais programas com resultados nefastos do que positivos. A maioria dos programas, tanto de prevenção de suicídio quanto prevenção de uso de álcool e drogas em escolas, não tem resultado nenhum. Poucos têm resultado positivo e muitos têm resultado negativo. Então, por exemplo, não se fala, falando de suicídio, não se fala de suicídio em escola. Esta abordagem do ZIP, que fala de sentimentos, sensações, emoções, é um exemplo, que ninguém fala de suicídio nisto. Não se fala das coisas ruins com a criança. Normalmente, o ideal é inserir algo de valorização da vida, ou no currículo de ciências da saúde, ou de ciências, simplesmente. E, da mesma forma que se trata a alimentação, como é que é a alimentação saudável? E, em termos de alimentação, o que você pode fazer que melhora, o que você pode fazer que piora, o que é positivo, o que é negativo. O que, em termos científicos, dependendo da matéria onde se encaixa, é bom de fazer e é ruim de fazer. Quer dizer, hoje, dizer para qualquer criança de escola que crack faz mal é perda de tempo, porque não é possível que não saibam. Agora, nós temos que entender o que está por trás de usar o crack. Então, se as crianças e os adolescentes puderem discutir isto, é mais útil do que falar não use crack, não se suicide. Isso não tem sentido, eles sabem. Mas o relacionamento que o senhor propõe é mais relacionamento, um relacionamento saudável. Com seus alunos, E os alunos entre si. daquilo que ele já possui, Os alunos entre si. das atividades ou das características mais positivas da pessoa. Quer dizer, qualquer professor sabe que pode utilizar o método da repressão com a punição ou o método do reforço positivo, reforçando comportamentos desejados, né? No modelo mais hardline de behaviorismo. Agora, no relacionamento, você pode... Eu tive um chefe que eu achava estranho, ele dizia assim, eu não quero ser amado, eu quero ser temido. Eu quero que meus subordinados todos tenham medo de mim. Eu achava aquilo ridículo, mas, enfim, era a escolha dele. Outros preferem ser respeitados e ir para uma outra linha. Existem essas coisas. Nesse trabalho com escolas, tem diretores que não querem saber de nada. Eu trabalho nas 2 áreas, como eu disse, tanto em álcool e drogas quanto em suicídio, acabam se juntando lá na frente, né? Mas tem diretores que não querem saber. E tem diretores que insistem em fazer. Aí você tem que ter o cuidado. Então, esse manual da OMS, mas ele não existe em português, ele só existe em inglês e espanhol. O senhor tem, eu sou leitora fluente de inglês. Me manda um e-mail, por favor, para isso aqui. E daí, porque eu não tenho o documento, mas eu tenho o link da OMS
E aí entra no link da OMS e consegue, dou o endereço. Programas para universidades. Ah. E aí pensando no contexto tanto de professores e no contexto de alunos universitários. Tá. Aí a diferença fundamental é que o contexto de professores entra facilmente naquilo que se chama de organização do trabalho. E nós temos, eu trabalho formalmente, na verdade, eu tenho 2 empregos na universidade. Eu sou professor do departamento de psiquiatria e sou médico perito no departamento de saúde do trabalhador da Unesp, que são as coisas que ela leu ali, que o resto é diploma pendurado na parede. Essas são as 2 coisas que eu faço atualmente. E nós vemos claramente que, trabalhando com a saúde do trabalhador, nós atendemos os docentes e os servidores da universidade. Na saúde mental em geral, o que nós temos é o problema da organização do trabalho, não, é a desorganização do trabalho. Tá? O trabalho desorganizado, em geral, supervisores que chegaram ao cargo de supervisão por questões burocráticas, sem a menor preparo, sem nenhum treinamento, indivíduo que prestou concurso para uma coisa, aí vai sendo promovido, ele vira chefe de seção, vai cuidar de 20 pessoas, eu não consigo nem cuidar dele ou dela, e aí vira chefe. Então, a organização do trabalho nas universidades do Brasil, em geral, é muito ruim mesmo. Já com os alunos, a situação é diferente. Existem 2 coisas. Existe uma discussão hoje em aberto, qual que é o papel da universidade. E há uma divergência em aberto, os que acham que o papel da universidade é ensinar, o nome da faculdade, e outros acham que é educar. E nesta briga, os alunos estão perdidos. Tá? Eu me lembro do técnico da seleção brasileira, o Filipão, que deixou de convocar o Romário uma vez, quando o Romário era o melhor jogador do Brasil, e disseram para ele, mas como é o melhor jogador? Ele falou, sou treinador de futebol, não sou educador de criança mal educada. Não trabalho com criança mal educada, que era o Romário. Não é? Então, qual que é o papel da Faculdade de Medicina? É ensinar medicina ou ensinar como se comportar? Eu vou dar aula, eu vejo o comportamento dos alunos na sala de aula, é uma coisa inaceitável. Uma coisa inaceitável. Ora, eu não estou lá para ensinar boas maneiras para pessoas de 20 anos de idade. Não é? Então, as abordagens são diferentes. Não é? Eu vejo a universidade toda muito politizada e eu não vi ainda aluno fazer briga, fazer greve, porque ele quer mais aula disto, mais carga horária daquilo. Eles querem moradia, querem alimentação, transporte. Eles querem coisas que são, a rigor, extra-universidade. O núcleo, socioeconômica, se quiser, né? Eu entendo a motivação deles, mas não sei se esse é o papel da universidade. E a universidade, na verdade, não tem dinheiro para fazer isso, mas não pode deixar de fazer. É a coisa parecida com o SUS, como eu vejo. Não é? O SUS, não tem nenhum país do mundo, nem a Inglaterra, enfim, nenhum país, né? Nem Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos não tem nem saúde básica para toda a população. Tem, acho que, 40 milhões de pessoas que não têm direito a entrar num posto de saúde. Nem posto de saúde básico. Nem para vacina de pólio. E é os Estados Unidos. Agora, o Brasil criou um sistema de saúde único para todos os cidadãos, então, independentemente de ser pobre, rico, miserável, milionário, o Lehman, o homem mais rico do Brasil, tem o mesmo direito de ir no SUS que nós dois. Não é? Não dá. E tratar dengue e fazer Papa Nicolau e controle de natalidade com a mesma prioridade de tratar um tumor que tem 1 em 5 milhões de pessoas, que exige uma radioterapia de um modelo não sei o que, o Brasil tem que prestar. Cada vez que eu vejo na televisão, a televisão dizendo lá, um absurdo, o Brasil tem tantos aparelhos de ultrassom parados, eu fico irritado com aquilo. Porque não é aparelho de ultrassom que vai melhorar a saúde do brasileiro. Quem tem um câncer, está na fila esperando, é uma coisa. Agora, querer que todos os municípios tenham ultrassom, tenham ressonância magnética, porque senão o prefeito do município vizinho fica com inveja, isso é distorcer a missão do SUS. Então, esta rede, lá de Botucatu, é claramente uma suplência do SUS.
A rede está fazendo uma coisa que o SUS deveria fazer e não faz. Eu sempre disse que, durante muito tempo, a única iniciativa que tinha no Brasil de cuidar de suicídio é o CVV. Nenhum posto de saúde, nenhuma prefeitura, nenhum estado tinha um programa. O Ministério da Saúde tem uma política de prevenção de suicídio excelente, aprovada, chancelada pelo OMS, engavetada faz 12 anos. Nunca saiu da gaveta. Né? Então, me sinto como cidadão comum do país, motivado a fazer o que eu posso. Então, onde eu puder dar palpite, onde eu puder lançar ideias, eu vou. Mas não posso ir muito além disso. Tá? Eu não posso mudar a estrutura de venda de armas no Brasil, que é uma forma de controlar ao mesmo tempo a violência, a enorme taxa de homicídio e taxa de suicídio. É a terceira causa, o terceiro método de suicídio no Brasil. O primeiro é enforcamento, o segundo é envenenamento e o terceiro é arma de fogo. Mas eu não tenho poder, e as pessoas que eu conheço não têm poder de fazer isto. Mas nós podemos identificar quem está começando a ter um sofrimento e encaminhar para uma avaliação sumária e ver se cuidados humanos para aquela pessoa, atenção, ajudam, se precisa de um pouquinho mais, ir atrás de onde tem esse pouquinho mais. Isso nós podemos fazer, e acho que devemos fazer. Voltando à universidade, semana passada houve o suicídio de uma enfermeira no Hospital das Clínicas de Botucatu. Uma enfermeira, o centro lá de toda uma enfermaria, pessoa altamente querida. Isso devasta o hospital inteiro. Naquele dia, você entrava no hospital, você via todos os funcionários de cara para baixo, conversando em grupinhos, todos falando do suicídio da moça, né? Um departamento me chamou para conversar sobre isso. O resto do hospital, um colega veio falar comigo que ele foi entrar numa sala onde tinha uma reunião para propor que suspendessem a aula, que era de alunos que trabalhavam com aquela professora, com aquela enfermeira, e os colegas disseram assim, não, estamos numa discussão de grupo aqui muito importante, não podemos interromper. Quando você vê professores universitários que não interrompem uma reunião porque morreu uma colega por suicídio, alguma coisa está profundamente errada. E eu não espero que venha uma mudança da cúpula da universidade. Me dispus com os colegas que vieram me procurar a conversar com eles, trabalhar com eles, voluntários todos. Mas não espero que a estrutura da universidade, que é muito desorganizada, muito politizada, muito burocratizada, se movimente para cuidar disso. O que há são assim, espasmos. Sabe o que é espasmo? Né? Acontece uma tragédia, corre todo mundo, no dia seguinte, quem é que foi escalado para a ponta esquerda? Aí já muda tudo, né? E aí a Anitta gravou um novo clipe, então vai todo mundo ver o clipe da Anitta. Então, é uma situação que eu não vejo saída pelas vias tradicionais, digamos, democráticas, né? Que as autoridades que nós temos, criadoras de uma anomia terrível, vão ter tempo sequer de pensar nessas pessoas. Estão todos querendo salvar o umbigo, a pele. Então, o que nós pudermos fazer, vamos fazer. Como profissional de saúde pública, e eu acho que eu encerro com isso aqui, como profissional de saúde pública, eu tenho uma responsabilidade social que inclui econômica. Então, quando eu digo façam isto ou não façam isto, eu estudei o custo disto, e eu sei qual que é a relação custo-benefício, sei qual é a prioridade que eu vou dar. Entretanto, fora da saúde pública, uma figura pela qual eu tenho uma admiração muito grande chamava-se José de Anchieta. E o Anchieta saiu lá da Espanha, via Portugal, para vir para o Brasil, para a América, num naviozinho um pouco maior que esse negócio aqui, uma casquinha de nós, com a missão de salvar uma alma. Essa era a missão dos jesuítas que vieram ao Brasil. Cada um deles devia salvar uma alma. Ninguém perguntava quanto custava.
Então, às vezes, eu me inspiro no Anchieta. Se eu puder ajudar a salvar uma pessoa, melhorar a vida de uma pessoa, já estou cumprindo minha missão modesta. Então, tem que ir por aí. Como profissional de saúde pública, eu sou considerado muito chato, porque o povo vem lá com ideias mirabolantes, eu falo, quanto custa? Não. Isso é dinheiro público, não é dinheiro meu, é dinheiro público. Não vou botar dinheiro público em coisa que não tem um resultado correspondente. Agora, quando é para fazer coisas como pessoa, aí não tem preço. Quanto custa uma vida? Eu sei quanto custa um tomógrafo, um aparelho de ressonância magnética, uma caixa de antidepressivo, isso eu sei o custo, e sei calcular como é que usa isso. Agora, o Banco Mundial está tão preocupado que agora inventou um termo que me irrita muito, mas não tem outro, que é capital humano. Capital humano quer dizer gente. Gente virou capital. Tá? Capital humano. E o Banco do Banco Mundial calcula qual é o custo de uma vida, que muda conforme a idade da pessoa. Uma vida de uma pessoa de 5 anos vale muito mais que a vida de uma pessoa de 70. E aí tem um cálculo. Dos 5 aos 18 é um custo mais alto, dos 18 cai, porque aí já não tem mais educação, já está formado, entra na linha de produção. Não é o jeito que eu prefiro pensar. Tá? Então, se puder ajudar a salvar uma alma, eu acho que estou cumprindo a minha missão de ser humano. No profissional de saúde pública, sou um pouco mais exigente. Mas acho que temos que encerrar aqui. Bom, vocês têm o meu endereço ali. Tá? Aviso que esse endereço é o endereço da Faculdade de Medicina e, como muitas sessões da Faculdade de Medicina, não funciona como eu desejaria que funcionasse. Então, às vezes ele sai do ar e fica 2, 3 dias fora do ar e até poder retomar a coisa demora um pouco. Mas enviem o que quiserem lá pedindo, à medida do possível. É o e-mail. É o e-mail do centro. É porque o telefone é o meu, mas fica lá e eu não estou. Poderá, às vezes, não ter um contato muito rápido, mas sou respondo. Respondo. Chegando lá, eu respondo. Tá? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Desejo... Aliás, estava ouvindo o coral cantar e dizendo... Tinha uma canção que eles cantaram dizendo: vida vale a pena, vamos recomeçar. E lá vamos nós. Não é? Então, temos que recomeçar. É uma tarefa dura. Se fosse simples, não estaríamos aqui, não é verdade? Se fosse algo simples, estaria resolvido. Né? Não se faz uma reunião dessa para discutir receita de bolo de fubá. Conhecemos várias receitas muito boas. Só perguntar, só entrar no Google, que tem dezenas. Agora, como é que se ajuda as pessoas que estão sofrendo e pensando em suicídio? É um pouco mais complexo. Temos que pensar... É diferente aqui no Vietnã, no Irã, na China, em Botucatu, sul de Ribeirão Preto, provavelmente é um pouco diferente do oeste de Ribeirão Preto, tem outras coisas, né? Então, me disponho a pensar junto com vocês. Quero lhe pedir para mais uma pergunta. Sim. Eu queria saber a posição, né? A sua posição a respeito dessa série que os jovens estão assistindo hoje, né? 13 Reasons. Sim. Da Vai. segunda temporada. Que fala segunda temporada, então está circulando. Sim. Primeira, segunda, assim, qual que é a sua posição? Tem 2 aspectos. Existe uma coisa que se chama na literatura efeito Werther, que é o efeito de aumentar o número de casos de suicídio por falar do caso de suicídio. Bom, o efeito Werther é o nome de um romance do Goethe, é a história de um rapaz pobre que gostava de uma menina rica, e aí queria casar com a menina rica, o pai da menina rica não queria, e ele deu um tiro na cabeça. E, em seguida, houve uma série de casos de suicídio na Europa, de tiro na cabeça, imitando o Werther. Bom, é claro que isso tem um impacto. Entretanto, há estudos mostrando que o Goethe não inventou isto. O Goethe tinha lido de vários casos de suicídio de pessoas com tiro na cabeça, etc., etc., e ele colocou no livro dele. Ele não inventou, ele não é o responsável por isso. O que acontece é que numa população qualquer, existem indivíduos aqui, bom, vocês sabem que a prevalência de depressão em mulheres é 25%. Então, 25% das mulheres aqui presentes, em algum momento da vida, vão ter uma depressão.
Não é praga que eu estou jogando em ninguém, não, é epidemiologia pura. Tá? E existe um número de indivíduos que estão contemplando o suicídio, estão imaginando. Se o indivíduo está na beira do precipício, olhando para baixo, alguém chega a dar um empurrão, bom, o que ele pode fazer? Cair. Então, quando há uma disseminação inadequada de casos de suicídio, glorificando, glamourizando, heroificando, aqueles indivíduos propensos vão pegar aquele estímulo para fortalecer o impulso que eles têm. Quando a informação vem com fatores de proteção, e o exemplo mais claro que nós temos, bem estudado, foi o suicídio de um cantor da banda Oasis. Sempre esqueço o nome do cidadão, alguém conhece? O cantor do Oasis. Bom, era um cantor famoso de rock que se suicidou, e a notícia era assim, o cidadão lá estava muito mal, ele era dependente de drogas, estava deprimido, fazia tratamento, abandonou o tratamento, bateu na mulher, a mulher deixou dele e ele se matou. Não houve nenhum imitador, ninguém quer ser um drogado, deprimido, espancador de mulher e abandonado pela mulher. Não há identificação. Entretanto, quando morreu a Marilyn Monroe, que não foi suicídio, foi overdose. Marilyn Monroe? Overdose? Foi overdose. Você sabe que eu tive, na época, algumas investigações, porque ela tinha muito envolvimento com os políticos, particularmente com o Kennedy. Pois, não, essa história conspiracionista. Quer dizer, ela era dependente de anfetamina. Nirvana, perdão. Como é que ele chamava? Kurt Cobain. Eu sou tão bom de rock que confundo a Nirvana com Oasis, olha só. É o povo de menos de 30 anos. A Marilyn Monroe, ela tinha dependência de barbitúrico e dependência de anfetamina. Então, ela precisava tomar de noite barbitúrico e de manhã anfetamina, senão ela não acordava. E nisso ela se atrapalhou toda. Tá? A hipótese mais provável é que ela tenha se suicidado. Há uma hipótese que ela foi assassinada. E há uma hipótese que ela errou a dose. Tá? O fato é que, em seguida à morte da Marilyn Monroe, houve uma avalanche de suicídios. Tá? Curiosamente, quando Kennedy foi morto, e ele foi claramente assassinado, se foi conspiração ou não, deram um tiro na cabeça, arrebentou a cabeça e ele morreu. Houve uma avalanche de suicídios. A perda simbólica. Ele era um grande líder. Então, existem essas pessoas que estão contemplando o suicídio. Quando há um estímulo, alguns vão agarrar o estímulo. Então, se você conversa com a maioria dos adolescentes que assistiram o 13 Reasons Why, eles têm uma posição muito crítica em relação a isso. Mas alguns... A história da baleia azul, que foi tão comentada, eu sei de 2 casos de suicídio que chegaram ao meu conhecimento, pode ter sido mais, em associação com o fenômeno da baleia azul. Várias tentativas de suicídio. Agora, suicídio mesmo, só 2 casos. Então, talvez não aumente tanto. Tá? E, provavelmente, são os mais vulneráveis, os mais frágeis, que vão se impressionar com esse tipo de coisa e acabam cometendo suicídio. Existe... Eu acredito que parte do aumento de suicídio, sobretudo em jovens, se deve ao aumento da letalidade dos métodos. Tá? Medicamento tipo de Empax, Valium, esses remédios são muito seguros. Você tem que tomar 4 caixas de remédio, ninguém aguenta tomar 80 comprimidos. Tá? E com alguma outra coisa associada, senão não morre. Só que quando começam a usar uns produtos novos aí, que são extremamente letais, aí morre. É o que eu chamo de tentativa de suicídio mal sucedida. Quer dizer, era uma tentativa que não deu certo, morreu. Não era para morrer. Como o suicídio na China. A mulher briga com a sogra, lá a grande briga familiar é nora e sogra. A nora briga com a sogra e, para demonstrar a raiva da sogra, ela toma meio copo de um pesticida que é letal. E aí ela fica desesperada pedindo para ser salva, porque ela não queria morrer. E aí não tem jeito. Né? Mas não é um exemplo a ser seguido, botar esses programas.
Quando as sociedades de prevenção do suicídio falaram com os produtores, em alguns países a famosa cena que ensina como morre foi tirada. E teve países que não quiseram mexer na série. E os produtores não quiseram mexer na série. Mas não soube de casos em número significativo para causar realmente impacto. As pessoas ficam muito mais assustadas. Você já assistiu o desenho animado do Tom e Jerry? Poucas coisas são tão violentas quanto aquilo. E os pais adoram que os filhos assistam aquilo. Esse que é o descompasso educacional. Quer dizer, você fornece um modelo que um tem que pegar o outro e maltratar e judiar, e todo mundo se diverte, todo mundo acha engraçado, dá risada, e aí pegam uma outra coisa e vão se concentrar naquilo e esquecem o principal. Tom e Jerry é uma escola de bullying. Escola de bullying aquilo. Né? Mas passa. Se você repara, tem estudos sobre isso, não dá tempo de falar tudo, mas tem estudos sobre o humor, a psicologia do humor. O humor é muito cruel. Quer dizer, tem sentido você rir quando alguém escorrega e cai? Mas tem coisa mais engraçada que ver alguém escorregar e cair? É a questão de como é que você expressa sua emoção. Vai assistir lá, como é que chama aquele negócio lá, programa do Faustão, videocassetada. Aquilo é divertidíssimo. O povo morre de rir, o programa não sai do ar. É uma crueldade atrás da outra. É o cara que se arrebenta. Não mostra ele arrebentado, esse que é o negócio. Por isso que ele é engraçado, porque não mostra. Eu, como médico, só fico imaginando, e agora, como é que vai juntar os cacos aí disso aí, não é? Como é que vai consertar? Eu era médico da FAB, e quando tinha feriado, 7 de setembro, por exemplo, a Esquadrilha da Fumaça ia fazer demonstração. E quando eles iam pousar, eles faziam uma demonstração para o povo do aeroporto da Força Aérea. E aí eles faziam tudo que era proibido fazer, porque tem uma altura mínima para voar, tipo de manobra que não pode. Só que ali, em cima do campo militar, eles faziam. Por exemplo, quem passava mais perto da pista, e ficava o povo medindo, assim, os caras passam a 30 centímetros da pista, com aquele aviãozinho. Ou fazendo tonô, aquela volta, quem passava com a asa mais perto. E eu ali sentado na ambulância, no pé da pista, desesperado. Eu que vou ter que juntar os cacos dessa gente, né? Se dá zebra. O povo se divertindo, achando aquilo uma maravilha. E eu angustiado que alguém ia ter que juntar caco e avisar a família. Depois é o médico que fazia isso naquela época, não é? Mas é divertido. Para alguns é divertido. E o humor tem estudos muito sérios da psicologia do humor, tem toda uma vertente do humor, que é o humor do maltrato, da humilhação, e é divertido. Nós temos dentro de nós os nossos jacarés, as nossas aranhas, nós temos a nossa maldade dentro de nós, mas o processo civilizatório educacional é justamente para controlar o jacaré, não é? Não deixar o jacaré sair mordendo todo mundo por aí.